Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast, o seu podcast para falar sobre criatividade. Eu sou o João Antunes, estou aqui com o Marcelo da Batcaverna. E aí, Marcelo? Olá, olá. Tranquilo, cara? Prazer, cara. Obrigado por me receber aqui, cara. Obrigado. Não tô na Batcaverna, mas tô em casa aqui, né? Cada um tem sua própria Batcaverna, eu diria assim, né? Exato. Não. Mas, cara, eu te conheci através do canal mesmo, né? Primeiro eu conheci o canal e depois eu conheci que tu participava do PeeWeeCast também. Do nada tu surgiu do PeeWeeCast, assim, pensei, olha, o Marcelo também participa. Sim. Muita gente leva esse susto aí também, cara. Que do nada eu apareço lá e tem gente que às vezes até me conhece pelo PeeWeeCast, porque o podcast cresceu bastante, já era. Eu conheci os guris já lá do Piuí, mas ainda não era tão grande e foi evoluindo ao longo do tempo. Então foi legal ver isso. Acto que foi do podcast lá. Sim, total, assim. A gente tem uma coisa em comum que a gente é do Sul, né? Do Rio Grande do Sul. E eu queria saber se vocês se conheceram, tipo, fora dos projetos ou conheceram na internet mesmo, tu e o pessoal do Piuí. Não, do Piuí foi pela internet mesmo e eu até não conhecia eles. O meu irmão comentou, na verdade, que o meu irmão também gosta bastante de filmes, né? E sabendo que eu já, na época eu já trabalhava de YouTube, aí é full time mesmo, tempo integral, né? E aí ele comentou, pô, tem esses caras que eu acho que são do Sul, porque às vezes tem essa dúvida se os guri ali do Piuí são, né? Mas sim. são, né? E aí ele, pô, manda um e-mail lá pra eles, alguma coisa de colaborar, fazer alguma coisa. Pô, eu lembro que eu mandei e-mail. Aí eu, mandei falando, pô, sou aqui do Sul também, né? A gente tem esse canal de DC, Batman, né? Na época até a gente já tinha aberto já. A Batman, a gente começou a descer e já começou a falar um pouco de outras coisas. E foi daí, porque aí eu falei com eles e aí, uns meses seguintes, ia estrear o Coringa. Que é o filme lá do Joaquin Phoenix, que o Coringa é de 2019. Acho 19, se eu não me engano, né? E foi bem nessa época. Aí eles comentaram, pô, vai ter um filme do Coringa, vocês vão ir, tem a coisa da cabine, eles iam ir também. E, assim, ao vivo foi na cabine que eu conheci eles, né? Também tava junto com o Gabriel lá, a gente conversou e tudo. Aí gravamos o PeeWeeCast do Coringa, e aí depois rolou uma química, uma atração, né? Aquela coisa, né? Amor de WhatsApp, eu fui conversando com... rolou um amor, assim, né? Tipo, e aí eu fui conversando com o Miguel, com o Léo também. E aí, daqui a pouco, me chamaram para algumas outras pautas, né? Porque eles viram que eu curti outras coisas de falar, né? De cinema, séries, enfim, em geral. E foi tipo... Aí daí a gente comecei a participar lá do PeeWeeCast e daí que eu conheci, mas foi primeiro o Coringa, digamos que o filme do Coringa que deu essa abertura aí que eu participei do PeeWeeCast e depois eles ficaram sabendo que tinha ali a Batcaverna, né? O Coringa uniu os dois, assim, né? Os dois projetos. Assim, exatamente. O filme do Coringa. Isso aí. E, cara, tipo assim... me diz uma coisa, por que tu gosta tanto do Batman? E por que vocês resolveram falar tanto do Batman, fazer um canal só sobre Batman, assim? O que... Só sobre Batman, né? Tipo, eu tenho o canal ali junto com o Gabriel, né? E assim, o Gabriel é uma amizade que é desde a segunda, terceira série, assim, do Fundamental. Caraca. É muito longa. Conheço ele... Eu digo que tem namorado e tudo mais, minha relação duradoura é com o Gabriel. A minha relação é anos e anos, mais de 20 e tantos anos, né? Então, mas contando isso porque a gente cresceu, então, a gente se conhecia no colégio, a gente cresceu naquela época dos anos 90, né? E foi uma época muito propícia pra se gostar de Batman. E que aí eu e ele, a gente via lá no SBT o série animada, o Batman série animada, né? Aquela obra-prima, aquele desenho sensacional, então a gente gostava muito. E também os filmes, já tinha tido os filmes do Tim Burton, né? O Batman de 89, o Batman Retorno. Mas os filmes do Schumacher, lá, o Batman Eternamente e o Batman e Robin, que, né, a galera é um pouco mais controversa, aquela coisa que tem um tom mais diferente, né? Mais divertido, toda a família. A gente crescendo ali, ele pegou a idade certa pra gente. Então a gente cresceu e a gente foi no cinema e ficou fissurado em Batman. A gente viu o Batman Eternamente no cinema, o Batman e Robin. E aquela coisa, explosão, cor, brinquedo, né? Que parece o Batman e Robin é mais um comercial de brinquedo, né? Eu gosto de dizer. Eu gosto mais do Batman Eternamente. Tu achou um baita filme? Não, amor. Nossa, a gente amou, cara. Pô, assim, criança vendo aqueles filmes,
é sensacional, sensacional. Pô, é filme da minha vida, né? Os caras, saindo, tinha os bonequinhos, pô, o Gabriel tinha um monte de boneco lá, a gente tinha aquela coisa de videogame, tudo, tinha os jogos do Batman, enfim. Mas é tudo isso. Tinha o série animado, os filmes de Schumacher, depois foi ver os filmes de antigamente também, que são sensacionais. Então a gente meio que teve essa coisa em comum, cresceu gostando muito de super-herói, mas principalmente Batman. E aí, ok, deu um tempo, aí surgiu o YouTube, a gente ainda não tinha começado, tudo, né? Ainda não existia YouTube, não tinha internet na época até, né, que a gente Mas já cresceu. existia uma vontade de falar com outras pessoas sobre o universo do Batman ou Sobre... não? Não, assim, sei lá, a gente gostava de comentar muito, a gente tinha muito essa coisa, mas eu acho que é meio normal, assim, a gente comentava Sim, muito de filme, dava opinião, isso é uma coisa amigos meio assim. normal, né? É, coisa de amigo, roda de amigo, tudo, né? Mas a ideia mesmo aí de talvez virar um canal e daqui a pouco virou um trabalho mesmo, veio realmente, tipo, do Gabriel a gente já estava trabalhando, já tinha acabado a faculdade, tudo, né, e tudo mais. E aí eu até foi uma ideia que aí o Gabriel teve mesmo, tipo, ele pensou, a gente já tinha essa ideia de fazer um canal, talvez, e aí ele teve essa país e ele pensou, cara, não existe um canal de Batman no mundo. Não existe, na época. A gente começou em 2016, tá? E na época não existia mesmo, tá? Até na gringa. Não tinha um canal só de Batman. Tu E não ele acha viu muito isso, ele louco falou, isso? muito louco. Muito louco. Exatamente. Ninguém no mundo tinha criado um canal sobre Batman, um personagem muito famoso, tá ligado? Exatamente, assim, a gente quando ele falou isso, eu falei, não, não é possível. Aí no Brasil não tinha, e na gringa a única coisa que tinha Batman de canal, tipo, nome mesmo, era dos games Arkham, mas não era um canal de Batman, era um canal só da série Arkham mesmo, do videogame. E eu falei, cara, que loucura, né? Eu falei, pô, que loucura. E aí foi isso, aí a gente elaborou, pensou, pô, como é que a gente pode fazer? Vamos fazer umas curiosidades, falar, né? Então, aí aquela coisa, aí os primeiros vídeos, aquela coisa horrorosa, a gente tinha um fundo verde, e a gente Ah, era todo durão falando, assim, né? Mas isso é sempre normal, assim. mas, É. é horroroso os vídeos hoje em dia. Vai olhar, é ruim. Mas veio daí, a gente tinha a gente já gostava muito de Batman, a gente acompanhava, lia coisas ainda, então a gente continuou essa paixão, até que teve esse estalo e, pô, vamos fazer um canal, né? Mas foi legal por isso, a gente continuou gostando muito de Batman, sabe? Até foi bom por isso, né? A gente continuou gostando muito, Sim, né? tipo, abraço pro Gabriel, né? Acabei convidando o Marcelo primeiro, mas, enfim, esteja convidado também o Gabriel pra falar, ou fazer uma parte 2 aí com os dois juntos. Aham. Mas, cara, eu queria te perguntar de novo, mas de uma outra forma, por que tu gosta do Batman? Tipo, o que te Ah, atrai nesse personagem, sim? É o lance dele ser e agora. sombrio? É o lance... Aham. Qual é o lance do... Agora mais pessoal, digamos, o que que atraiu o personagem. Aí sim, aí sim. Exatamente, é. Assim, a primeira coisa é mais. Acho que com qualquer coisa, assim. Primeiro você vai muito pelo exterior, pela aparência mesmo, acho que é isso, né? Sim. Porque ele chama muito. Ele chama, pô, tem os gadgets, tem lá o Batmóvel, tem os trajes dele, né? Aquele personagem sombrio, né? Pô, isso chama muita atenção. Né? De cara, tu já quer ver alguma coisa do personagem, né? Mas aí mais pra frente, o que foi realmente fui gostando muito, aí lendo as histórias mais a fundo, né, e entendendo mais o personagem. Cara, o que me atrai realmente é primeiro a questão dos vilões dele, que eu acho os vilões sensacionais, que eles sempre têm Os uma melhores, né? complexidade, uma coisa, é sempre um psicológico, né, que todos os personagens do Batman, eles são quebrados, né, na questão mais da psicologia mesmo, e de novo, fora visualmente, né, que todos têm coisas que chamam muita atenção, o Coringa principalmente, né, que aí não é disparado, né. Mas todos têm uma coisa, assim, eles têm uma complexidade que, assim, eles poderiam ter sido pessoas boas, heróis, mas acabaram indo pro lado errado, Sim. sabe. Todo mundo tem essa coisa, tipo, principalmente o Duas Caras, pega até uns menores lá, o Chapeleiro Louco também poderia ter sido uma coisa, o Charada, enfim. Todos têm uma coisinha que daqui a pouco tu poderia, pô, poderia ter sido uma pessoa boa, mas deu uma coisinha e foi pro lado errado. Aí o Batman é o contrário, né, É. tipo, ele poderia ter ido pra vários caminhos errados pela tragédia, assim, do passado, que isso é uma coisa legal que me atrai também, tem essa coisa da tragédia dele, que ele transforma essa tragédia, essa dor dele em algo bom, isso eu acho muito massa, então, quase sempre quando o roteiro explora isso, é muito legal, sabe, nas histórias, né. E fora isso, a questão do personagem, realmente, ele tem a roubada, né, a roubada dele, tipo, eu ia falar uma pessoa normal, mas ele tem aquela coisa de ser o bilionário, aquela coisa, Sim. ele herdar tudo aquela coisa.
Mas isso, hoje em dia, tipo, isso não é até o que atrai, assim, em mim, sabe? Tipo, eu acho legal essa coisa de ser um cara que tem essa coisa da tragédia, mas não tem superpoderes, sabe? Ele sempre vai ter que superar a coisa de ser o detetive também. A maioria das histórias que foca nisso também eu acho legal. Então, das histórias, eu curto bastante isso, sabe? Esse aspecto psicológico do Batman. Fora, claro, a aparência, que eu não vou negar, porque é maneiro Sim. demais eu ver o Batman lá nos trajes, dando porrada e tudo mais. E é óbvio que é maneiro. Mas ele tem muitas histórias boas. Ele tem muitas histórias boas, então, principalmente isso que me atrai, assim, no personagem, né? As Sim. histórias também, pô, tem histórias sensacionais. Então, quando eu fui mais a fundo conhecendo, aí eu fui virando mais fã, né? Fui virando mais fã do personagem. Sim, não, eu adoro o Batman É. também, né, cara? Eu acho que não dá pra ver agora, mas lá atrás tem um quadro do Ah, tem Batman que uma... eu comprei numa Comic Con, né? Que eu fui aí. No... É Aí, ó. difícil quando a pessoa não gosta muito, né? É difícil não gostar muito baixo, que ele tem muita coisa pra gostar, assim, né? Mas eu quero até te perguntar isso, porque eu vejo que, principalmente o The Batman, tá indo numa linha que ele é quase ele é contraditório, assim, quase um anti-herói, assim. Não sei se tu concorda com essa minha Aham, percepção, assim. é. E eu vejo que as pessoas estão meio desconstruindo ele, meio que transformando ele. Ah, ele bate em bandido, sabe? Ah, ele é um bilionário que bate em bandido, sabe? Eu já escutei essa aí. Não, Mas essa aí o é que que tu nova, essa pensa aí é sobre todo, isso todo aí? dia. Não, todo dia tem na internet alguém que descobre essa coisa. Nossa, ele é um cara rico que bate nos pobres ou nos bandidos. Eu falo, cara, é um quadrinho, cara. Pô, isso aqui é uma coisa muito mais a fundo. Aí, pô, tem literaturas muito mais ricas em relação a isso, sabe? Sim. Que, tipo, o que o Batman, a coisa da grana dele, essencialmente, ele vem porque, primeiro, eles se basearam no Zorro, tá ligado? E o Zorro Uhum, uhum. é aquele cara que era não era nem um bilionário, era um cara rico, e aí ele tinha, né, tipo, a Batcaverna dele, é por isso, porque ele tinha o alter ego, né? Então, tipo, na verdade, ele nem tá muito inerente à parada dele ser rico ou não, sabe, do personagem. É mais porque, ok, ele pode gastar pra comprar coisa, mas Uhum. essencialmente ele veio só por causa disso, que quando criaram ele lá nos anos 40, o pessoal gostava de Zorro, aí, pô, e se ele fosse um cara, tipo, um cara lá do Zorro, que ele é um cara bilionário, né, e tem essa dupla identidade. Foi mais daí, sabe, foi Uhum. mais daí. Mas hoje em dia, sim, acho que como evoluiu bastante essa questão, principalmente narrativa, assim, o pessoal quer uma coisa que, de novo, uma coisa mais complexa, assim, que é os debates também em relação à história, principalmente em filme de boneco, que eu falo, né, o filme de quadrinho, Uhum. filme de boneco. Hoje em dia tá mais difícil ser uma coisa tão simples, então acho que por isso É. que tá cada vez mais o pessoal tá tendo mais essa deconstrução e o debate mais em relação às ações do vigilante, assim, principalmente do Batman, né. E essencialmente todo o herói que combate o crime à noite, vigilante noturno, né, tipo, Uhum. Demolidor, Homem-Aranha, sabe. Se for reduzir ao cara maluco que bate em pessoa na rua, todos esses caras aí, tu descarta, né, tu Sim. descarta. É que é quadrinho, né, cara, herói faz isso, né, enfim, mas, tipo, eu acho engraçado, assim, mas o The Batman, o filme ele começa muito nessa coisa, tipo, de querer debater um pouco em relação a isso ao psicológico de um cara que faz isso toda noite, né. É. E eu acho que eles vão trabalhando isso bem ao longo do filme. Eu acho que eles No fazem isso bem. filme mostram que ele é contraditório, Uhum. né, cara? Aham. E eu adoro o lance que ele antes se chamava Hum. vingança, mas ao decorrer do filme ele percebe que não, pera aí, esse meu discurso não tá certo, né? Não, tá. Tipo assim, eu não posso Exatamente. me chamar assim, eu tenho que ser a esperança pra essa galera. Isso Exato, eu acho que isso é o Batman, tá Pô, ligado? não, essencialmente, tem a HQ que o Matt Reeves ele falou, a gente adorou na Batman quando ele falou que é uma HQ que até não é tão conhecida, mas é uma das melhores, que é o Batman Ego. Uhum. A gente já tinha falado anos, né, ali no canal e tudo. Sim. A gente pirou quando ele falou que era uma inspiração lá. Mas eu só trouxe ela porque realmente é isso. No final da HQ ele fala que, tipo, ó, ele continua tendo que botar o medo no coração dos bandidos, que ele diz são criminosos, são supersticiosos, ele fala, né. Uhum. Ele tem que botar medo nessa galera. Agora, pra quem ele protege, ele tem que ser um outro símbolo. E ele Uhum. fala isso na HQ. Tipo, tem uma hora que ele tá socorrendo uma pessoa, a pessoa tá começando a ter medo, ele vai lá e dá a mão pra pessoa, entendeu? Uhum. Aí eu, não, pra essa galera eu tenho que ser um símbolo bom. Agora, pra quem eu quero combater, aí sim eu sou ainda esse cara, eu sou esse símbolo que eu boto medo nessa galera, tá ligado? Então ele trabalha bem nessa HQ. Pra mim, esse é o Batman também. Uhum. Essa é a figura que eu acho legal. Só As melhores que histórias é isso.
Não, total. Mas ele É. cai numa. Hum. Não é armadilhas, né? Mas ele cai num lado sombrio e um lado meio que assusta as pessoas, né? Deixam as pessoas com medo, né? Mas ele tenta acolher, mas as pessoas não acolhem ele, a polícia acha que ele é. Lá. Então, todos esses conflitos. Ele é um personagem essencialmente muito rico, né, cara? Ele tá cheio de Pô, camadas e que a presença dele já muda o ambiente, né? Já afeta, né, o ambiente em volta. E como ele afeta a cidade, né? é. Sim, sim. Teve muitas variações, né? Tipo, é que eu digo, o que eu acho que é o Batman certo é esse, né? Porque Aham. é o que eu acho que as melhores histórias trabalham isso, né? Então, tipo, essa é a minha visão. Por isso que, em algumas vertentes, quando adaptam algumas histórias, tipo, eu não concordo muito. É aquela coisa, pode ter uma visão, mas aí eu acho que aí o roteirista tem uma visão equivocada do que faz o herói ser interessante, sabe? Principalmente na coisa que eu nunca. Isso pra mim aí é a regra do personagem, mas isso aí já vem desde os anos 50, 60. Uhum. Que aí é a regra de não matar, que eu acho que é a Sim. coisa que foi instituída e que faz muito sentido pro personagem, né? Isso é essencial pra ele porque é o que ele tá combatendo, sabe? Tipo, ele não quer causar essa tragédia ou trauma dele, ele só começou a fazer isso por causa desse trauma. Sim. E aí ele tá querendo dar felicidade, tipo, ele quer fazer o bem pra essas pessoas e enquanto ele combate isso, ele não pode usar as armas de quem ele tá combatendo, né? Aquela parada que muitas histórias falam isso. Essa é a única época que eu acho que isso não pode mudar. Isso, se tu quebra isso, ou tu tem que explicar muito bem por que tu tá quebrando, tu tá Uhum. querendo fazer isso, mas tu acaba com o que torna o personagem interessante, sabe? Porque Sim. se o Batman sai matando todo mundo, acabou a história. Tipo, o Batman sai na rua, ok, matou o Coringa, matou o Espantalho, aí ok, acabou a graça, sabe? Acabou a graça. Acabou as E esse histórias. código moral que faz ser legal, né? Ele tem esse código moral, é o que torna várias histórias interessantes para um bom roteiro, né? Isso que eu acho interessante pro bom Então tu deve personagem. achar muito ruim. Eu acho que foi o É. Frank Miller que deixou ele matava, né? O Frank Miller. O Zack Snyder, com certeza, né? Ah, Ele pegou uma arma e ficou dando teve. tiro nos É, caras, né? pois é. Tipo, naquele filme eu fiquei bem chocado, assim, tipo, eu esperava. Ele até tenta dar uma desculpa, mas ele não debate muito bem o porquê, porque ele fez um Batman, né, mais final de carreira, cansado e quer matar. Mas eu acho que ele não trabalha tão bem esse conceito, Aham. sabe? Por isso que eu digo, eu não me importo de o cara foi lá e fazer um Batman que mata e tudo mais, mas aí tem que trabalhar muito bem isso, sabe? Porque tu tá Sim. indo contra o personagem, né? É mais por isso, sabe? Mas isso é engraçado, porque até o do Tim Burton ele mata e tudo. Tipo, o do Nolan tem uma cena controversa lá que ele deixa um cara morrer, né? Da trilogia do Cavaleiro das Trevas. Uhum. Ah, o único que não realmente matou e cumpriu meia risca foi o Robert Pattinson. Não matou ninguém, é isso aí. Tipo, no começo ele tá bem raivoso e tudo mais, mas ele não mata, entendeu? Ele ainda continua com essa regra. Mas é E engraçado que ele esse foi o quase que não matou. chega a matar, né? Sempre. Quase chega. E aí tu até pode dar desculpa, que é porque ele tá nesse começo de carreira, ele comete erros. Sim. Então ele até poderia ter trabalhado isso, mas até nisso ele não matou. Mas o Até Batman, nisso no ele geral, eu não. digo assim, que ele quase chega nos É, limites. isso. Não Tem acha? histórias que ele tá no limite ali, Uhum. mas não. Mas, né, ele se. Porque eu acho que se ele mata, ele cai, ele deixa de ser quem ele é. Aí, tipo, É. ele deixa de ser o herói, aí ele tem que abandonar essa vida, entendeu? Aí não tem o que fazer. E me diz uma coisa, tu acha que as melhores histórias dele são com a Liga ou sem a Liga? Eu acho que sem a liga. Sem a Que eu Liga. prefiro. Eu Concordo lembro de também. mais histórias boas. Eu lembro de mais histórias boas sem a liga. Com a liga é legal, eu gosto da interação dele. Eu curto quando ele tá na Liga da Justiça, mas se eu fosse lembrar, assim, eu prefiro mais histórias. Aí ele em Gotham mesmo ali, sabe? Aquela parada mais pé no chão, talvez com algum vilão mais fantástico, mas eu curto ele em Gotham ali no bairro dele, sabe? Sim. Nas aventuras dele. Eu Prefiro ali. sempre tive esse negócio que eu sempre gostei dele fora da liga, assim, porque, sei lá, ele no espaço combatendo alienígena, sei lá, é Então, um já não te negócio cai tão bem, não me né? cai muito bem, assim. Tinha o desenho lá da Liga, né? Não sei se tu assistia, tinha o desenho da Sim, Liga da sim, Justiça, que era muito bom, assisti. né? Era Não, muito bom, bom. bom, bom, bom. E ali eles trabalham até bem isso, porque muitas das vezes ele ajuda de uma forma mais tática ou com o intelecto Uhum. dele, e eles até trabalham isso bem, sabe? Mas às vezes é engraçado tu ver o Batman na situação, tipo, muito que foge, né, de novo, ele é um cara normal, então daqui a pouco tem um bicho de Marte,
um gigante invadindo, o que eu vou fazer, sabe? Ele só fica no canto ali, né? Sim. Mas ali eles trabalham bem, mas, tipo, eu prefiro, por exemplo, mais o Batman série animada, né? Que é as aventuras dele. Sim. Sou mais dessa. Não, até ele é usado como piada, assim, né? Tipo, putz, ele não tem poderes, né? A Liga tem poderes, mas ele ganha no preparo, né? Ele ganha. É o poder do roteirismo. É o roteirismo, né? Às vezes o pessoal brinca com isso, né? Do Batman, do roteiro, mas, cara, isso é pra qualquer herói. O Batman mais roubado porque ele é ser humano. Sim. Mas pra qualquer personagem. Eu sei que quem vai decidir é o roteirista. Não tem essa coisa de poder. O roteirista vai decidir, cara. Essa é a parada. Mas eu acho que no final a gente que decide se foi convincente ou não, né? Tá, quem decide é o roteirista, né? Não, aí é a qualidade, exato. Mas no final das contas, qualidade. se a gente se convence ou não, a gente decide, né? Porque... Sim, aí a gente vai jogar. Porque, cara, tem certas coisas assim que... Eu tenho uma teoria que as pessoas estão mais exigentes, assim, em roteiro, sabe? Em histórias, sabe? Antigamente as pessoas nem ligavam, assim, de coerência, de, sei lá, furo no roteiro. Agora tudo é furo no roteiro, né? Furo no roteiro. Então, é isso que eu percebo, assim, que a gente... Até eu vejo... Agora é uma pira minha, né? Mas eu analiso algumas bilheterias de alguns filmes que reflete isso, né, cara? Tu tem que convencer bastante pessoa pra ir no cinema, sabe? Algo mais atrativo. Tem que convencer. Sabe? Que nem agora a gente tá gravando, o quê? 3 dias depois do lançamento da Barbie, né? Cara, as pessoas ficaram atraídas pelo conceito, pela história, né? Pelo diferente ali, né? Eu acho, né? Minha teoria. E, tipo, virou um evento, né? Virou um evento. Eu não diria que até. Ok, tipo, é que a história não tem nada de novo, o que Barbie faz ali. Não. É um conceito totalmente batido. Todo mundo já viu aquilo. Só que, realmente, ele foi vendido muito bem. E aí tem essa coisa da invenção da Barbie. Tipo, e virou um evento. Isso é aquela coisa que ele não tem um escopo de um filme-evento. Ele é um filme até bem simples, mas ele é bem feito, bem feitinho. Só que ele se tornou um evento. Isso eu achei maneiro. Sabe? Mas cada vez mais o público, eu concordo contigo, ele tá tendo mais motivos pra tu ir pro cinema, com certeza. Tá mais exigente, eu vejo assim, né, cara? E eu acho que falta, às vezes, esse filme-evento, assim. Se bem que a gente teve o Ultimato agora há pouco, né? Que foi um filme-evento. Mas nos últimos anos aí tava faltando esse filme-evento que mobilizava as pessoas. E o marketing desse filme eu acho que vai ser estudado por um bom tempo, assim, porque, nossa, foi muito sagaz. Foi bem feito. Muito sagaz. Muito bem feito. Mas eu nem sei se eles esperavam tanta adesão, tá? Nem sei se eles esperavam quanto se tornou. Eu não sei. Tipo, foi bem feito, mas eu acho que eles não esperavam o sucesso tão grande quanto foi. Tá? Não sei. Cara, começou uma teoria, assim, começou uns burburinhos muito com ar de mistério. Não sei se tu reparou nisso, assim. Com ar de mistério. Eita. Em relação ao filme? Em relação ao filme, Eita, vazou o elenco. Eita, vai ser essa diretora, que já fez roteiros muito bons, assim. Sim. E depois se tornou um meme, tipo assim, putz, vai ser um puta filme, vamos lá ver o filme da Barbie, sabe? Tipo, o meme sentido, abraçou, assim, a internet abraçou. Foi crescendo bem aos pouquinhos, assim, até chegar no dia do lançamento. Eu diria que só o mistério acabou em relação ao que o filme vai ser no trailer. O trailer já mostrou tudo, tu já sabe exatamente o tipo de filme que vai ser. Mas antes, realmente, a internet ela abraçou organicamente, né? Porque às vezes o marketing tenta fazer isso artificialmente, né? A questão do Morbius, no caso, né? Quando tentaram comprar o meme que a internet debochava, né? Tava rindo dele, não tava indo com o filme, né? A diferença. E aí o Barbie, não, o pessoal adorou, comprou muita ideia, os trailers, as fotos foram sendo divulgados, o pessoal comprou e assim, eu não esperava esse sucesso tão grande quanto foi, né? E fico feliz, acho que merece, assim, pelo roteiro, pela diretora, pelo texto, assim, eu acho que quando é bem feito, assim, o filme tem que ser valorizado mesmo, isso eu louvo. Eu acredito numa linha de pensamento que o cinema tem que respirar, por vezes, criativamente, assim, sabe? E dar uma mudada na indústria, assim, trazer esses filmes que vão impactar os caras mais puristas, assim, sabe? E incomodar um certo público e
e se reinventar em alguns conceitos, né? De como fazer filme. Não sei se... Claro que o filme da Barbie não é revolucionário e tal, Não, mas... não. Não Mas é chega a um ser isso. filme que É, vai mexer com as pessoas, assim, vai... E eu acho que é um... tem um marco histórico aí, eu diria assim, se não for pra... Se eu não for muito de exagerado aqui. evento, de evento, bom, é que teve, eu ia falar, talvez desde o Ultimato, mas eu acho que o Avatar dá pra contar, né? O Avatar 2 foi um filme evento, né? Ele, pela bilheteria que ele fez, né? Foi, Eu acho que... mas eu acho Mas, que repercutiu mais Barbie, cara. pode ser, pode ser. É. Mas assim, então, dá pra dizer, então, talvez de repercussão e de pessoas falando, eu acho que talvez, cara, desde o Ultimato, isso é algo muito, muito grande, sabe? Mas é isso que até trazendo pro meu, mais pro que eu falo até lá no canal e até às vezes no Piuí também, do PeeWeeCast, que é a questão mesmo dos filmes mesmo de boneco, né, de super-herói, que acabou acontecendo isso, que não que saturou, mas realmente o pessoal hoje em dia não compra mais um filme tipo, genérico, mas não digo a palavra pejorativa. É que eu digo a fórmula genérica, que eu digo. Sim. Porque daqui a pouco um filme genérico pode ser bom, sabe? Pode ter uma... Tipo, o Shazam 2 eu gostei, mas ele não é um filme pra esse ano. Eu acho que pro público hoje em dia que tá querendo, não passa mais, sabe? Daqui a pouco, se tivesse sido lançado antes, talvez teria dado um pouco mais, assim, o público teria comprado mais. Mas com filme de boneco ali, eu acho que é isso que tá acontecendo. O filme ele tem que ter um algo a mais. Em qualquer aspecto, em algum aspecto ele tem que ter. Não, com certeza. Eu acho que estão começando a reparar isso agora, né? Esse lance de que precisa de algo a mais. E, cara, isso me surgiu uma pergunta, assim, me surgiu lá atrás, eu acho que é pertinente trazê-la aqui, né? Que tu não tem medo dessa era dos heróis acabar e, tipo, o Batman, já tem não sei se tu concorda comigo, né? Mas já tem temáticas, assim, pra ser abordadas em vídeo limitada, né? Tanto que vocês estão expandindo pra universo DC. Tu não tem um Sim, certo sim. receio de, putz, será que o pessoal vai se interessar por herói no geral daqui a uns anos? Assim, talvez de acabar é difícil. Eu acho que vão ser sempre reinventar. Eu acho que a roda sempre vai acabar, né, os estúdios vão acabar vendo o que daqui a pouco pode funcionar. Acho difícil, talvez menos produções. Sim. Isso é possível. Menos produções, eu acho bem plausível. Mas o que eu ia brincar é que, assim, cara, tudo pode dar errado, assim, mas o Batman sempre vai ter filme. Isso aí nunca vai acabar. Não tem que não tem o que fazer, cara. É uma marca muito grande. Batman é um negócio que não vão deixar de fazer, vai ter alguma coisa, ou série, ou filme, animação. Isso eu tô tranquilo. Isso eu sei que é muito difícil de acabar ou não fazerem, sabe? Tipo, é difícil ter um hiato muito grande de filme de Batman, como teve, por exemplo, do Batman e Robin até o Batman Begins, que aí foi mais de 5, 6 anos, né? Aí, esse grande, assim, eu acho difícil de ter, né? Sim. Mas assim, mas pegando assim pro tema Batman, eu acho que ainda dá pra fazer ainda filmes bem diferentes em relação a isso, tá? Tipo o quê? Eu ainda tô bem esperançoso, por exemplo, nesse Batman que vai ter do universo, que vai ter da DC agora, que vão rebutar, porque vai fazer um novo ali com o James Gunn, e anunciaram que vai ter esse Batman com o Robin, né? Sim. Isso pra mim já muda muita coisa, né? Porque meio que o Robin foi enterrado por causa do Robin lá dos filmes do Schumacher, né? Do Eternamente, do Batman e Robin, com o tempo sem. E, cara, eu acho isso, quando tu para pra pensar, tanto tempo sem Robin nos cinemas, e ele é uma coisa tão importante pra mitologia do herói, eu acho... Tu para pra pensar, tu fica um pouco... Cara, pois é, não teve, né, o Bat-Família, com o Batgirl, ou com algum outro sidekick? Não teve, sabe? É muito estranho. E eu acho que com esse filme, eu acho que dá pra dar uma respirada, porque a dinâmica é diferente, o tom do filme fica diferente, o que tu pode fazer com o roteiro também é diferente, sabe? Então, foi uma aposta muito bem feita, sabe? Pra eles adaptarem essa coisa do Batman com o filho dele, com o Damian, pra ser o Batman. Eu acho que isso vai dar uma oxigenada, uma coisa legal, assim, pros filmes. Vai diferenciar bastante de outros filmes, sabe? Essa dinâmica. E já tem uma Vai ser uma boa. animação, né, do Damon Não, Wayne, criança, né, e não, Batman, mas né? tipo, eu quis dizer live action, porque a animação Sim, aí sim. teve muitos. Aí teve, pô, aí sim, mas no live action o pessoal tem um receio, assim, tem um medo, aquela coisa do Robin, né, o Então, sidekick do lado do Batman, sabe?
Eu falo, cara, não pode ter vergonha, cara. É filme de boneco, põe o cara lá, Por põe que o tu sidekick. acha que o pessoal tem receio É, de relançar o Robin nas é, é, telinhas, é em porque telonas? às vezes eu me baseio um pouco até pelo. Ali o Miguel do Piuí, ele já falou uma vez pra mim que é aquela coisa de perder um pouco do Batman. Ah, fica a galhofa, né? O Batman com uma criança do lado, né? Pô, é sombrio, aí, Uhum. pô, vai ter um Robin ali. Mas, cara, dá pra fazer bem feito, dá pra fazer uma coisa bem legal, entendeu? Mas, respondendo ali, eu acho que é por causa disso. O pessoal tem medo de. O público não vai comprar, ou vai ficar muito galhofa, ou vai ficar muito infantil, ou não vai funcionar. E às vezes é também por uma certa preguiça, porque é um pouco mais difícil também de fazer, É. né? É uma dinâmica, tem que trabalhar, tem que saber adaptar bem. Então, assim, no Eternamente, né, quando eles colocaram, o que eles erraram foi que eles botaram um cara de 30 anos, né, pra ser o Uhum. Robin. Isso eles erraram, mas ali, pô, eles colocaram o circo, foi legal ali, só que o problema é que eles erraram no casting, principalmente, né, Sim. porque teria combinado, que é um tom mais leve, né, uma aventura um pouco mais leve, né, tão pé no chão. E eu acho que esse filme novo do Batman aí, do universo da DC, ele vai ser isso, ele não vai ser tão pé no chão, vai ter uma coisa um pouco mais, uma coisa mais fantástica, um tom sem precisar explicar muita coisa, sabe, eu acho Uhum. que vai ser essa pegada. E por isso que o Robin, ele cai bem. O Robin cai bem num tom de filme assim, porque no The Batman é mais difícil, né, ali com o Robert Então, Pattinson. né, o do The É. Batman eu não enxergo assim, né? Mas, na minha opinião, o Robin é muito difícil de tu acrescentar numa história do Batman, porque se tu parar a pensar, até nos desenhos animados antigos, né? É muito incoerente o Batman ter um ajudante ao lado dele pra combater o crime, assim. É quase. Não, não é quase. É irresponsável da parte dele ter uma criança pra Claro, mas ajudar claro ele, que é né? responsável. Não, não. É totalmente irresponsável, né. Né? Assim, grandes histórias, elas conseguem fazer com pra isso, assim, que colocam Sim. a questão da dinâmica do Robin, né, que geralmente, principalmente eles colocam essa coisa do primeiro ok, é que o Bruce Wayne também não é um cara tão são, então ele vê esse órfão, primeiro ele remete ao passado dele, Aham. e ao mesmo tempo, tanto o Dick Grayson quanto outros Robins também, eh eles têm essa coisa que eles querem primeiro a vingança, eles estão atrás, assim, da vingança, que eles querem se vingar, né, tipo, ou o Dick Grayson ou o Jason Todd, assim, principalmente, que: "Ah, eu quero ir atrás de quem matou meus pais", aí o Bruce vê isso no garoto e fala: "Cara, eu sei que tu vai querer fazer isso, eu sei e daqui a pouco tu vai acabar morrendo, então Uhum. eu vou te treinar", sabe. Então, eventualmente ele acaba se revelando, mostra que ele é o Batman e tudo mais, mas ele faz isso porque ele vai ver que o Robin ele vai se autodestruir. Ele vê Uhum. que vai ser uma jornada em que ele vai acabar morrendo, e quando a história trabalha isso bem com bons diálogos, a dinâmica fica boa, tu Uhum. compra isso, sabe. E é legal por causa também que tu vai chamar para o cinema o que aconteceu nos quadrinhos, que é tu chamar o público jovem mesmo, público Sim. novo, assim, vai chamar, entendeu. Claro, tu não vai botar tipo, teu filme não pode ser um super drama pesado do Batman, existencial, tu vai ter que dosar um pouco, mas tu chama também esse público, então é uma outra coisa legal também pra esse Batman aí, tu chama essa galera jovem pra quando tu coloca o Batman ali nos filmes, isso é maneiro, isso eu gosto. É, a grande questão é que, cara, eu não sei, eu pensei em uma questão aqui, né? Tu gostaria de ver um Batman mais, vamos dizer assim, idade, uma faixa etária mais elevada, assim? Uma coisa mais densa, assim, mais dark, assim, possível? Ou não? O Batman é pra toda a família. Ou o Batman é versátil, assim, sabe? Não sei se É tu, versátil. tu entendeu. É versátil? Não, eu acho que é bem isso. Eu acho que, o Batman ele pode ter todas as variantes, sabe. Eu acho que Uhum. ele pode se comunicar com todos os públicos, né, que tanto em animação, que tem algumas animações que são um pouco mais sérias, outras não. E, cara, eu acho que tem que ter isso, eu acho que dá pra conversar com todos os públicos, eu acho que é Uhum. bom ter isso, sabe. Ter, tipo, por exemplo, o James Gunn já falou isso, né, pra questão dos filmes. Vai ter esse The Batman que vai ser uma pegada mais, então, pé no chão, aquela coisa um pouco mais densa, investigativa. Uhum. Talvez aí pra galera que quer o Batman, sombrio, né, aquela coisa, né. E aí eu acho que é legal tu ter também, então eu acho diferenciar e ter esse outro Batman que vai ter aí do universo compartilhado dos filmes. Aí tem esse Batman que
não é tão isso, sabe? Ele converse com o público, tem um tom um pouco mais dosado pra ser um pouco mais abrangente. Eu acho bom ter isso. Eu acho que não precisa ser só o Batman sombrio, pesado, sabe? É filme 18 anos, tem que ser com sangue e tal. Eu acho que não, porque daqui a pouco até tem que ter produtos pra todo mundo, sabe? Então tem que ter um desenho, tem que ter um filme que se comunique, né? Então, até pra quem tá crescendo também, né? Eu acho que é importante isso, pra comunicar com vários públicos, né? Não, total, né? E lembrar que um filme de herói ainda é um produto para vender para outras marcas, né? Daí tu dificulta a venda desses produtos, merchandising e tal, com uma cena muito violenta, assim, né? É, Tipo, o Coringa até teve os merchandising que eu lembro, assim, mas mesmo assim é difícil tu vender depois, né? não, o Joker, eu acho que o que ele teve, o que eles venderam, tipo assim, é que não teve. Não, tipo, ele é diferente, por exemplo, de um The Batman que quase ultrapassou a linha, Uhum. mas ao mesmo tempo tinha boneco, né? Dava pra vender, Sim. tinha camiseta. Não, mas aí o Coringa aí é outra coisa. Não, o Coringa não teve isso aí, né? Aí foi outra coisa, né? Na verdade, O até tem uma máximo. discussão se é um filme de herói ou não, né? Porque é tão. É tão. É, Se trocasse o nome pra outro palhaço, não faria tanta diferença. sim, sim. Só, na Eu verdade, tem gosto. referência ao Bruce Wayne, né? No final das contas. Então Não, tem. Não, eu gosto de falar que o Coringa, assim como tem nos quadrinhos, o é. filme Joker lá do Todd Phillips, Uhum. ele é como se fosse, assim, como a gente tem nos quadrinhos atualmente. A gente tem, por exemplo, as linhas mensais, as histórias mensais que é consumido por quase todo mundo, aí, todas as idades. E aí o que geralmente tem, que aí alguns quadrinhos célebres são, por exemplo, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, que é aquela Aham. coisa que é uma graphic novel, né? Aquela coisa mais, né, apurada, um pouco mais intelectual, digamos. Que assim, aí é para um público mais, tipo, a DC até tem uma linha, tipo, o Joker, se ele fosse como se fosse um quadrinho, sei lá, de 2 edições ou 3 edições para público adulto. É Uhum. isso, sabe? Então, assim, pra mim, é assim filme de boneco, filme eu chamo de filme de quadrinho. Eu acho Sim. que é isso, ele tá nessa linha. Mas é como se fosse isso. Tem as linhas mensais, né, pra todas as idades, e aí o Coringa desse Todd Phillips é como se fosse uma história em si, sabe? Sim. Pô, e se a gente tivesse um Coringa, se a gente imaginasse a origem do Coringa no drama anos 70 do Scorsese, sabe? É isso. É como se Sanguinário. fosse um quadrinho assim. Que Sim. acontece. Tipo, tem muito isso, sabe? Existe muito isso, né? Então, eu imagino desse jeito, eu imagino desse jeito aí. Cara, o Coringa pra mim foi um tiro no escuro, assim, a full, né, meu? Porque Total. primeiro apostaram num diretor que fazia só comédia, né? E essa Aham. proposta de ser violento, sombrio, Sim. depressivo, te deixa angustiado, ansioso, cara, foi muito arriscado, sim. E por algum Bem arriscado, motivo bem deu bom, arriscado. né? As pessoas curtiram muito isso. Eu gosto do Não, filme, inacreditável. Fez 1 bilhão, cara. É 1 bilhão. inacreditável isso. É que assim Inacreditável. foi muitas coisas. Muitas coisas deram certo pra esse filme. Mas que bom que eu quero que eles continuem lá na Warner agora. O James Gunn falou isso que eles vão continuar, que ele chama de Elseworld, né? Fora da continuidade. Eu espero que eles continuem experimentando filmes assim, sabe? Que Uhum. tu faz um filme com dinheiro de uma coxinha e uma Coca-Cola e experimenta, né? Porque em termos de Hollywood, o Coringa foi isso, né? O Coringa Foi foi 50 milhões, se eu não me uma engano. coxinha. Né? Cara, isso aí é irrisório, né? É. Irrisório isso. Mas tomara que eles apostem, sabe? Algum diretor com uma pegada bem, bem autoral mesmo, que não se conecte com o universo compartilhado, mas ele veio com uma ideia tão legal, uma proposta tão interessante, que o cara vai lá e, beleza, vamos te dar aí, ok, 70 milhões, faz Uhum. aí, faz o teu filme experimental aí, tá ligado? Bom, tipo, que ele possa fazer um marketing, pelo menos, né? Mas, tipo, Sim. possa vender esse filme bem, né? Mas eu quero que eles continuem isso. Tomara, sabe? Porque esses filmes autorais, até pro cinema, quando a gente falou isso antes, eu acho legal ter. Eu Não, com acho certeza. ter mais coringas, assim. Tomara. Querendo ou não, o marketing do Coringa foi muito em cima do nome Coringa, né? Que é tão forte, Com eu certeza. diria, igual, assim, à força do Batman, né? Do Tipo, eles Batman, são concordo. realmente rivais nesse sentido, assim. É muito difícil tu. Até teve no Dead Batman, mas aparece o Coringa depois. Uma história sem o Coringa, cara. É muito difícil tu desenvolver uma história marcante sem o Coringa, né? Envolvido. Difícil, até por questões de
de grana, né? Porque, como tu falou, Coringa vende muito, né? Coringa vende muito, não tem o que Até fazer. no The Batman eu acho que funcionaria sem ele, assim, no filme. Mas também não atrapalhou, né? Mas, enfim. Não, dá pra mais. Eu não sei se eles vão segurar pra esse segundo filme, tá? Mas dá pra segurar ainda pra um segundo filme, mas vai ter. Não tem o que fazer, cara. Não dá. Eu penso também assim, ó. Eu penso, se eu fosse o Matt Reeves, tá? Aí eu tô fazendo a minha versão do Batman. Como é que tu não vai se permitir querer fazer o teu Coringa? É irresistível. Eu penso assim, se eu fosse um cineasta, eu consigo fazer um filme do Batman, eu ia fazer. Sabe? Se tu se coloca no papel do cara, não dá. Eu ia querer fazer também. Não tem o que fazer. Não, ele é muito forte, né, meu? Ele é muito forte. É. E eu queria... O que tu acha desse universo do James Gunn? Tu bota fé ou não? Que vai ser bom? Não, boto muita fé pelo o nome, assim, ele construiu essa reputação dele. Pô, o cara que não erra, né? O cara que ainda não errou nesse gênero de boneco. É um cara que, pô, o cara faz... Não tem que... o cara simplesmente não erra. As pessoas às vezes podem torcer contra, mas o cara vai lá e... Não, eu vou surpreender, eu vou fazer essa série do Pacificador e vai ser bom. O Pacificador me surpreendeu muito, cara, porque é um personagem né? que eu acho que é menos conhecido que Guardiões, cara, e ele conseguiu fazer uma puta Total. Não, o Guardiões também, tu pensa assim, não, ele não vai fazer 3 filmes bons. Impossível, ele vai errar no terceiro. Ele vai lá e fez. O terceiro é sensacional, né? E ele é um cara que tem paixão. Meu? Não, eu gosto, cara. Nossa, tu vai falar mal, eu vou... Eu não curti na época, né? Tem que reassistir. Cara, assim, rever, cara. É que ele tem um lugar especial no meu coração, assim, por várias coisas, eu gosto muito dele. Eu gosto muito desse filme. Mas, pro universo, mas assim, do da DC, eu ponho muita fé que é isso. Eu acho que ele é um cara muito apaixonado por quadrinhos, principalmente DC, ele já se mostrou um cara que gosta muito disso. E ele é um cara que ele vai tratar isso bem, sabe? Pelas obras que ele fez isso, ele vai estruturar bem isso. E, cara, assim, eu tô 100% comprado, assim, ele não vai fazer todos os filmes, mas pra esse filme que ele vai iniciar, que é o Superman, né? O Superman dele é um dos projetos que eu mais tô ansioso, assim. Acho que vai dar muito bom. Tô bem ansioso, assim, pra esse projeto. Tô curioso pro trailer, né? Qual trailer que eles vão lançar, né? Que pegada que vai ser, né? Porque eu acho que eu vi isso num tweet, né? Não lembro que tweet foi, mas é o filme mais importante pra carreira do James Gunn, esse aí, né? Do Superman. Também acho. Porque ele não pode ir na linha... Ele tem uma linha maluca, assim, de roteiro, de direção, enfim. No Superman, ele não pode enlouquecer tanto assim, né? Não, eu acho que ele tem as vertentes dele, né? Eu acho que ele entende muito bem isso, tudo que ele escreve, o que ele descreve, o que ele fala do Superman, as histórias que ele comentou. Eu vejo que ele sabe separar muito bem, ó. Pacificador, esse tom, Guardiões da Galáxia é o tom dele. Superman, ele também vai ter o tom que ele ache adequado, né? Sim. E é um filme que ele não pode errar. Ele não pode errar nesse filme. Simplesmente. Não pode dar errado. Não pode dar errado. Maluquice, cara. Só essa pressão dele, né? Não pode errar. Não pode. Exatamente. O ator já acertou, eu acho, sim. O ator acertou. Sim, no casting ali da... Eu gostei dele no Pearl. Eu achei ele bacana. David... Alguma coisa. Eu sempre Corenswet. Não sei como é que pronuncia, mas eu acho a grafia é essa aí, né? E a Lois também, depois eu fui ver alguns episódios daquela série, todo mundo elogia dela, que é a atriz ali. E, pô, na hora que eu vi ela, ela tem um jeito na série que ela começa, assim, que, tipo, ela é uma mulher que, tipo, ela não tem confiança, ela não tem autoestima. E aí, quando ela vai ganhando, cara, ela é muito Lois Lane. Muito Lois Lane. Eu consigo ver muito bem porque eu acho que ele escolheu ela. Que é uma mulher muito de atitude, assim, uma mulher investigativa, né? Que, tipo, ela tem um lado frágil, mas ao mesmo tempo ela dá o suporte pro Superman. Eu consegui ver muito bem isso também nela. Sim. Eu acho que esse é um cast que vai surpreender. Eu acho que ela vai surpreender bastante também no filme. Essa atriz aí. Eu lembro dela nessa série, Miss Jane. Qual coisa com M? Eu esqueci. Mavel. É uma coisa assim. Eu acho que sim. Eu gostei muito dela também. Mas tu não tem receio dele segurar essa bucha de organizador do universo? Tendo em vista, claro que o diretor, o Zack Snyder, é muito pior que...
na minha opinião, tá? O Zack Snyder é muito pior que ele, né? Como diretor, mas como organizador desse universo, a gente nunca viu ele, assim. Que tu não tem receio com isso? Não, em relação a isso aí, realmente, isso aí ele já não tem como atestar, né? A única coisa, tipo, que deu pra ver nesse, que eu gosto bastante, questão aí, James Gunn, chefe, né? Co-chefe, né? Porque tem outro cara que é o lado empresarial, o Peter Safran lá, que é um produtor executivo, né? Uhum. Ele é o lado criativo. E isso foi legal também. Isso é outra coisa que eu pilhei, por causa disso, que é 2 pessoas, né? Uhum. E aí, ele, então, desse lado, que eu gostei foi isso, que ele se comunica bastante, ele é bem transparente, isso eu tô gostando. E já a ideia dele já de estruturar isso, ele já meio que lançou essa ideia do capítulo 1, esses são os projetos, a gente vai guardar algumas coisas. Isso eu já achei legal da parte dele. Ele já cantou essa bola, sabe? Ele já começou isso. Agora, como ele vai administrar essa coisa do lado criativo, por exemplo, as escolhas que ele vai fazer ainda, quais outros filmes ele vai escolher, a linha narrativa que ele vai traçar, aí é mais pra frente. Aí só ir pra julgar. Esses primeiros eu gostei, tá? Isso, tipo, ele já colocou Superman, Batman, colocou alguns não tão conhecidos, que eu acho que é positivo, tem que ter uma surpresinha ali, acho legal. Sim. Nisso aí, das escolhas, eu acho que ele já mandou bem. Nisso aí, acho que já mandou bem, então. Mas falta ainda julgar, eu acho que ainda não dá pra dar um veredito ainda. Ainda é um mistério, assim, eu diria assim. A coisa que eu mais pilhei nesse novo universo da DC é a série do Lanterna Verde, cara. Que, assim, ele falou... Até ouvi um podcast vocês falando da DC, né? Do universo DC. A gente fez lá. Que ele fala assim, que o Lanterna Verde vai ser uma espécie de True Detective. E, cara, eu acho a primeira temporada tão foda. As outras nem tanto. Mas tão foda a primeira temporada que eu pensei, putz, se ele conseguir... vai ser uma ele das vendeu melhores bem, né? séries Ele deu assim, uma... da DC, com certeza. É o Superman, primeiro, que eu tô esperançoso de séries é essa, né? Ele falou outras séries ali, mas essa dos Lanterna Verdes era uma coisa que tava faltando e precisava. Eu gostei bastante do anúncio. E foi bem acertado. É um universo que é muito rico e ele já apresentando aí Hal Jordan e Joe Stewart também, de novo, outras escolhas boas. E isso ele tá construindo bem, ele tá tendo boas Estamos na escolhas dúvida qual criativas ali. Lanterna Verde? Vamos mandar os dois, então, juntos? Manda já esses dois aí que a galera curte, cara. Boa Põe escolha, esses meu. dois aí. E aí e com certeza vai ter alguns aparecendo alienígenas, provavelmente, ele vai colocar ali, embora seja na Terra. O Gabriel falou isso comigo, que, podia ser no espaço, né, isso aí, eles viajando. E aí a gente falou assim, aí a gente conjecturou, né, provavelmente questões de dinheiro, né, alguma coisa assim. Ou daqui a pouco precisa ser na Terra, porque pra linha narrativa que ele tá falando, precisa ser algum mistério na Terra. Né? Pro roteiro precisa ser isso, né? Pode ser essa desculpa. Eu acho que é principalmente por dinheiro, pra não envolver tanto CGI. Eu acho que é provavelmente por isso. Mas seria massa um filme, pelo menos, né, dos dois. Mas não vai rolar. Eu acho que depois vai ter. Eu acho que depois... Eu acho que talvez tenha. Acho que não vai faltar, não vai faltar. Vai ser massa isso aí, vai ser massa. E, Boa. eu queria partir para uma pergunta que é a seguinte. Qual foi a primeira... tipo, como é que eu vou perguntar isso? O público-alvo de vocês, vocês diriam que é um público criança, mais jovem? Como é que funciona assim? E como é que é a repercussão assim? É uma aceitação boa? Não é? Como é que funciona? Sobre as opiniões. Eu vi uma opinião que vocês não acham o melhor traje do The Batman, cara. Eu acho The Batman um puta traje, lá. assim. Foda. Não foi o melhor traje, né? Mas isso é legal, cara. Assim, desde o começo do canal, lá quando a gente começou falando aí só de... era mais de Batman, não era nem até tanto de DC, a gente foi ampliando, né? Por causa disso. Até a gente foi ampliando porque, como a gente começou a viver disso, a gente teve que postar mais. Então a gente teve que achar mais assunto, né? Então foi por isso que isso é foda. A gente foi abrindo mais o leque. Mas desde o começo a recepção foi bem legal, cara. Assim, o pessoal vê que são opiniões que a gente meio que não forja, a gente é bem autêntico em relação a isso, a gente tem as opiniões, por mais polêmica que possa ser. A gente fala na hora, a gente dá os motivos, mas a gente conseguiu criar esse vínculo legal com o público, né? Então, o
pessoal gosta, pode não concordar, mas vê que a gente tá, pô, a nossa opinião, a gente tá tá sendo autêntico pelo menos, né? Eu acho que isso o pessoal gosta lá no canal. E assim, em relação ao público, cara, é legal isso, porque assim, pode ser de Batman, essa coisa que realmente quadrinhos, é uma coisa, digamos, para criança, mas a nossa faixa etária, assim, é adolescentes, final adolescente, de 18 anos pra cima. Não é nem tanto criança, nem chega a ser, sabe? Embora às vezes a gente ficar surpreso, que às vezes a gente, em eventos, quando a gente já foi, né, a gente acabou indo, pô, é de todas as idades, às vezes a gente já conheceu, é muito legal isso, sabe? E às vezes dá até um receio que, pô, às vezes ouvem muito jovem, a gente fica, caraca, olha o que eu já falei, daqui a pouco a criança escutou, né, sei lá. Tipo, a gente maneira bastante, né, obviamente, porque a gente sabe que Vocês têm um filtro, assim. A gente tem um filtro, claro, né, pra YouTube, né, mas, assim, majoritariamente é mais adulto, assim, né, o nosso público. Mas a gente acha legal porque acaba acontecendo de conhecer pai, às vezes tem filho também, pô, é muito legal isso, né, ali pro canal a gente conhecer, principalmente em evento a gente tem essa noção, né, que o pessoal reconhece e vem falar e às vezes é adolescente, é muito adulto, né, e isso é engraçado, assim, mas é legal de conhecer, sabe. Não, total, assim, eu diria que o Abrindo é entre 18, eu só vejo as estatísticas do YouTube ali, né, 18 a 25 e 28 a 34, é um público mais velho, assim, mais velho. É mais velho, né. É. Geralmente costuma ser isso, sabe, quando tu não faz um público tão pra criança, aí às vezes tu tem que te falar que teu conteúdo é pra criança, mas, quando até como a gente fala uns assuntos mais de velho também, né, coisa de velho, a gente dá opinião de velho, né, quando a gente fala. Brincando que a gente tem 30 e poucos, mas a gente fala, mas pra muita gente é uma opinião de velho, né, quando a gente fala de algumas outras coisas, né, de coisas da nossa referência, né. Sim. Mas, às vezes a gente tem esse choque, mas majoritariamente esse é um público mais adulto que se identifica, né, ali com o canal, né. Ah, sim, sem dúvida, tipo, eu tô muito no começo, assim, né, não tem um público, nossa, é esse que vem em todo episódio, não, tá variando muito ainda, mas, cara, eu trouxe essa pergunta porque é muito um lance que eu penso, assim, porque no começo do canal a gente não pensa muito nesse filtro, em público-alvo e tal. No começo, vocês pensavam, putz, eu quero falar da minha maneira sobre o Batman, ter essa liberdade, ou ou, ou não pensaram nisso, só foram fazendo e vocês foram ajustando conforme a necessidade, assim, sabe? Como é que É. foi isso? Não, a gente foi aprendendo enquanto a gente fazia o canal, né, com Aham. certeza. Que eu acho que até também deve estar aprendendo fazendo no YouTube ali, mas acho que é um Sim. aprendizado de todo mundo, né, ver o que não faz sucesso e o que o pessoal compra, né. Uhum. E é da plataforma, né, tem que jogar as regras, né, é exatamente isso. E no começo era isso, muita gente perguntava: "Pô, mas vai fazer só de Batman, né?" Uhum. Às vezes era essa pergunta: "Tem conteúdo pra Batman?" E tinha, né, a gente fez por muito tempo só falando de Batman e quadrinhos, filmes, animações que iam surgindo, a gente só falava de Batman, então tinha assunto, né. E a gente foi aprendendo mais a maneira de falar, mais de desenvoltura, ver que às vezes isso é legal, que às vezes a gente grava vídeos em separado e juntos também ali no canal, né, Uhum. então cada um tem sua pegada. O Gabriel às vezes tem tem às vezes uma pegada mais apaixonada, ele costuma se exaltar mais, que é engraçado isso obviamente, Sim. que ele é muito apaixonado, às vezes umas coisas da DC que é muito engraçado mesmo. E às vezes eu sou o lado mais racional, assim, da discussão, né, e O dá uma imparcial. dinâmica imparcial, exatamente, né, que eu gosto de frisar tanto no canal quanto no podcast que eu dou opiniões Claro, imparciais, claro. Com sempre, certeza. sem lados. E funciona, é legal isso, Sim. a gente foi se ajeitando pra ver, esse é mais o meu estilo, às vezes talvez o cara tenta forçar ou não, né, daqui a pouco pode tentar, mas a gente viu que, pô, essa é mais a minha personalidade, eu vou falar de tal jeito, e foi Uhum. funcionando. O Gabriel tem o jeito dele, eu tenho mais o meu jeito, e a gente vê nas dinâmicas ou em vídeos separados ou juntos, como que é melhor de falar sobre determinado assunto, né, a gente foi pegando mais ou menos desse jeito, assim, desse nicho, né, porque às vezes Sim. em outros nichos, tem tipos diferentes de se falar, né, importar, enfim. Mas a gente foi comprando, assim, a gente foi vendo a ideia e vendo como é que a gente, ia se adaptando para o YouTube nesse assunto, né, do YouTube. Ah, Foi tu tem que fazendo isso. conversar com a plataforma, não adianta, né? Tu tem Total, tem que mirar num nicho, assim, né? Eu tive muita dificuldade no começo, assim, de mirar no nicho e
focar, assim. Ainda tô tendo algumas coisas não certas, outras não, né? Mas Dá, tem que uma fazer coisa que eu... entrevista, né? Oi, desculpa. Como é que eu passo entrevista? Não, até quando tu faz a entrevista aí, né, cara? Tu puxa assunto, às vezes, né? É Não, isso aí, né? total, mano. É. Teve uns programas assim que eu tava muito travadão, assim. Tipo, Aham. até eu não lembro qual episódio foi isso, né? Mas foi do Doug, que o Doug fala que o Hum. pior lance da entrevista é quando tu escuta o cara falar, tu presta atenção no que o cara vai falar, mas quando o cara para de falar, tu não tinha pensado na pergunta, daí tu fica travado Tá, assim tá. pra. Putz, o que Aham. que eu pergunto agora? Pô, só Isso foi a imagino, só minha imagino. pior parte, assim. Mas depois vai fluindo, né? Mas, cara, uma coisa que eu reparo em ti, tá? Um movimento que tu tá fazendo, e eu quero levar essa pergunta agora. Que tu pensa em falar sobre coisas fora do Batman, filme de herói e tal. Porque eu vi que tu abriu um canal próprio e eu Sim, vejo sim. que tu consome bastante cinema, né? Qual é a tua vontade Ô, futura, assim? aham. Não, exatamente, até o nome do canal é cinema, né? Que daí que Sim, surgiu. maravilhoso. Surgiu exatamente, né, cara? Que. Não, eu que aproveitei mesmo, que, tipo, Uhum. assim, é a vontade de fazer outras coisas, né? A gente não fala só de. Bati no microfone aqui. A gente não fala só de. Ou não consome só Batman, tanto eu quanto o Gabriel. Às vezes o pessoal fica surpreso, eu acho isso engraçado, né? Porque o pessoal só nos conhece pela Batcaverna. E às vezes quando eu falo, principalmente no podcast, quando eu consegui me Uhum. abrir mais, né? Até de falar de outras coisas, que eu falo, pô, falei de um filme coreano ali, os caras ficam. Caraca, mas tu vê filmes coreanos ou tu vê outros filmes fora DC? Sim, cara, eu Uhum. vejo outras coisas, né? O pessoal vive disso, né? Então é isso aí, tipo, eu realmente eu cresci muito, eu gosto de consumo muito cinema, mais séries, mas principalmente cinema, né? E outras vertentes, né? Não só de heróis, eu vejo muitas outras coisas, né? E aí, pô, realmente ali no canal a gente até consegue ampliar um pouco, mas com o tempo passando, assim, e também eu vendo que eu posso fazer outras coisas, aí surgiu essa oportunidade, né, até, muita gente comentava isso, me ouvia no PewCast ou até quando eu falo algumas coisas no Twitter, tipo: "Pô, seria legal falasse outras coisas, abrir um canal aí de cinema e tudo mais". E aí acabou sendo isso, né, que Uhum. tipo, nesse canal que é o cinema, né, só palavra cinema, que Muito bom. até que veio por causa do Miguel, né, lá do Twitch, que acabei virando um meme sem querer, né, Sim. acabei virando um meme, né. Isso foi algo que eu não sabia que ia acontecer, mas acabou acontecendo, né. Mas aí eu resolvi: "Pô, vou aproveitar isso, Pelo né, menos é um vou meme muito aproveitar, bom, falar". cara. É muito engraçado. Meme muito bom. É, não, foi sensacional, Tem cara. uns caras que E tinha viralizam que com ser falando de meme. Aquaman, né, cinema falando de Aquaman, exatamente. É um Veio do cinema nada. questionável, Aquaman, né? É um cinema É questionável. um cinema exatamente, mas defendo com algumas coisas unhas e dentes lá, mas foi engraçado por isso. Então aproveitei isso, o pessoal achava legal falando de outras coisas, e Uhum. aí, tô fazendo lives lá na Twitch e postando essa coisa dos cortes, mas não tão cortes, mas vídeos mesmo, com a minha opinião desses filmes que eu vejo lá nesse outro canal, né, que aí é cinema mesmo, é Marcelo Cinema, né, que eu tive que obviamente cinema estava, né, o título obviamente já estava preenchido, né, Ah, no sim. YouTube, não ia ter como, né, não ia ter É, como. deve ter sido o Mas quê? foi O legal, cara, segundo canal que criou isso. tipo, não, e fora a coisa quando a gente falou do Batman lá, obviamente alguém que já tinha outras pessoas falando de cinema, obviamente, né. É. Mas não tinha o que fazer, mas tá rolando legal, cara. Acho legal porque realmente tem outras coisas que eu gosto de falar, né, e ali vai ser legal de poder expor isso, né, colocar outras opiniões ali, vai ser bem legal. E tu disse que não foi o teu pensamento futuro, assim. Tu nunca tinha pensado em falar de cinema. Só, assim. Ou tu já pensou em algum momento? No começo não. Não? Não, acabou dando Uhum, vontade uhum. mesmo, foi realmente por isso, de até das pessoas comentando, eu falei: "Ó, quando vê, né, outra coisa aí, outra fonte de conteúdo, vai ser legal, né, legal ter outras coisas", porque realmente ali no Quivicast é onde eu consigo falar de outras coisas e aí eu vi que, pô, dá pra expor legal e é legal ter essa outra vertente eu conseguindo falar outras coisas, tipo, como eu falei ali, citei, filmes coreanos, animações que o pessoal zoa lá, eu, pô, vejo muitas animações, filmes, né, e eu acho legal de poder ver mais, vou poder comentar mais isso, né, tipo, animes também é coisa que eu vejo bastante, então, vou poder falar lá no canal, velho, Pô, isso vai isso ser legal. é massa mesmo, ter essa liberdade, sim. É, Até tô com essa vontade, sim. Até uhum. falei pro Lucas Maia faz tempo isso e eu ainda não mexi.
a bunda pra fazer isso aí, né? O meu canal próprio, assim, pra ter mais liberdade pra falar sobre outras temáticas, né? Ah, Porque de. pro convidado eu falo Aham. muito contigo. Fiquei o quê? Meia hora falando só de Batman, assim, né? Porque não tem como eu desvirtuar disso. Mas, sei lá, sempre surge essa necessidade, putz, quero falar sobre outros temas. E, mano, eu quero. Isso me surgiu agora. Antes do canal, o que tu queria ser, assim, trabalhar? Antes do, É. do canal, cara, é engraçado que aí eu cheguei a concluir mesmo o curso mesmo na faculdade, que é Relações Internacionais. Caraca. Era questão de ser, eu queria pela diplomacia, eu tava nessas. E aí eu fiquei bons anos ali tentando, que é um concurso, quem não sabe tem que fazer concurso pra ser diplomata, né, tem Sim. essa questão. E aí, cara, assim, ó, obviamente ali também, nesse curso que eu fazia, preparava um pouco também para empresas, né, nessa vertente de mercados internacionais, essas coisas do marketing também, mas eu ia mais nessa coisa mesmo teórica, mesmo questão da Uhum. diplomacia mesmo das relações internacionais. Fiquei alguns anos testando ali, tentando tudo mais, mas foi bem difícil, é um curso bem, bem difícil, né? E tem que ficar estudando muito tempo para Sim. fazer isso. E a e cara, acabou surgindo que assim, aí eu fui pegando outros empregos, aí teve o canal, e aí foi meio que não tendo mais tempo pra isso e acabei desistindo dessa outra opção, né, mas antes do canal, Que eu loucura, tinha né, tinha meu? essa opção, né, nada a ver É. quase, assim, sabe, nada. Não, porque tu pensa, né? O Lucas foi. Eu não sei o canal do Piuí, né? Ou o que eles faziam antes, né? Mas o Lucas fez jornalismo, né? Não sei se ele trabalhou na área, né? Mas fez jornalismo. O Lucas fez E exatamente. por que tu Aham. desistiu por conta do tempo mesmo? Esse lance de relações, Foi né? coisa de tempo, tempo, também a questão de grana, assim, questão de aí, tinha que fazer muito curso, né, às vezes a coisa paga também pra se É, preparar. Então era muito mais de tempo, grana e eu vi que talvez ou também não era pra mim. é. Às vezes tu acha que aquilo é pra ti ou não. Foi uma coisa que eu gostava bastante, mas aí eu vi que, pô, talvez não role e aí acabei saindo. Talvez podia ter dado certo, eu não sei, mas foi mais por questão de tempo, grana, assim, e também porque eu acabei gostando disso, da questão da cultura pop, que era uma outra coisa que eu gostava, né, até coisas de faculdade, da coisas que envolviam eu fazia às vezes era artigo, tinha que fazer artigo tudo Uhum. cadeira e tudo mais, eu fiz coisa relacionada a Cavaleiro das Trevas, né, tem a questão Sim. política, né, da questão quadrinho. Então sempre acabava relacionando nunca saía de mim, tipo, eu sempre estava vendo filme e tudo, né. Então eu sempre fazia coisa quase todas acho que todos os artigos que eu fiz ou coisas que eu escrevi, na faculdade eu relacionava com Uhum. cultura pop. Assim, eu acho que eu fiz 2 ou 3 de Batman, assim, sabe. Eu acabei fazendo. Eu juntando. Outras coisas, acho que a outra coisa foi de Gundam, que é anime, mas era coisa Uhum. política também, né, eu acabei juntando também, né. Então sempre estava lá a cultura pop também, era uma outra paixão minha, mas, acabei indo pra essa questão de cria de criação de conteúdo mesmo, acabou virando Sim. isso, né. Acabou tendo Acabou sendo isso, né. Mas sempre estava ali, estava presente, eu estava com essas 2 coisas, né, E no que caso. ano tu começou a produzir o É. canal? O canal foi 2016. 2016, Ah, recente. já faz bastante tempo. Recente, recente. Quando foi 2016 ali, aí pra virar uma coisa séria, séria mesmo, uns 2 Uhum. anos eu acho. A gente ficou fazendo uns 2, 3 anos ainda, sabe. O Gabriel também trabalhava, eu trabalhava também, e estava naquela coisa de projeto paralelo, Aham. hobby, né, aquela coisa, né, e a gente começou por ali, aí a gente foi fazendo, foi vendo que estava legal, a gente gostava de fazer, né, então, foi por ali. Então demorou um tempinho até pra deslanchar também, né. Sim. Cara, eu acho que esse é o lance mais Lá. essencial, tu gostar de fazer, né? Uhum. Por exemplo, aqui Sim. cara, eu troco ideia com pessoas muito legais, assim, muito bacanas, conhecer a história, trocar ideia sobre filme, trocar ideia sobre criatividade, né? Eu acho que a Uhum. busca para tu realizar aquele teu projeto, a tua criação de conteúdo e gostar desse processo todo e ver um valor no que tá fazendo é essencial, né? Pra tu continuar.
Não, que aí não tinha como, né, cara? Principalmente pra gente, que era canal só de Batman, não tinha como a gente fingir que entendia de Batman, né? Exato. Ou que não gostava o mínimo, talvez, né? Porque daqui a pouco, ok, tu pode conhecer, mas tu tem que gostar, tem que ter paixão por aquilo, né? Pô, eu acho que assim, a gente pode ter muitos defeitos ali no canal, tá? Mas eu acho que uma coisa indiscutível é ver que a gente fala com paixão das coisas, né? Não tem isso aí, fica muito aparente, sabe? Não tem como não tem como a gente fingir das reações que a gente tem quando a gente vai falar de um filme positivo ou negativamente, sabe? Uma animação, de um quadrinho, a gente fala porque a gente gosta muito, assim, da parada, né? Então, acho que isso acho que isso é discutível ali pro canal, né? Isso aí não tem como. E tu não enjoa em nenhum momento falar Não, desses temas ou não? por enquanto não. Nenhum momento. Não, acho que Não. é difícil enjoar ainda, mas olha, é uma coisa que a gente gosta muito de falar, né? Eu curto muito falar desse gênero aí Pô, que bom, meu. da cultura pop ali, a gente gosta bastante, assim, de discutir e falar, né? Curte bastante. Sim. E, não, que bom, né? Eu acho muito bonito o cenário, cara, que é uma Batcaverna mesmo, assim. E o fundo tem a roupa do Robin, eu acho. Tem, Daí te faz. tem uns hologramas do Batman ali. Não, Muito tem massa, assim. o pessoal brinca que muita gente acha que é CGI, né? Não é filme da Marvel, né? Ali não é filme da Marvel, cara. Ali não tem tela verde. Não tem. Mas tem realmente, muita gente se surpreende quando a gente coloca a mão assim pra trás e toca, né? Então, a gente evoluiu muito, assim, dá pra ver. Isso é outra coisa que dá pra ver a nossa paixão, que é melhorar um pouco o conteúdo que a gente tá entregando, né? Então, como eu falei, no começo era uma tela verde, que era um lençol verde que a gente colocava. A gente colocava o lençol verde e colocava o efeito ali que é horroroso hoje em dia. Tu vai olhar, Aí, de vez em quando, era umas stand, chinfrim. Aí era aí depois evoluiu para um outro cenário. Aí isso aqui era tipo, não tinha um monte de coisa. Era uma parede branca, qualquer coisa feia. Aí depois, aí a gente foi evoluindo, né? Hoje em dia, pô, é difícil melhorar esse cenário. Acho que é quase um definitivo hoje em dia. Não sei quanto a gente ainda vai mudar ou não, mas esse aí tá pros padrões hoje em dia, pro nosso tamanho. Acho que a gente entrega um cenário legal ali, cara. Ali, pô, Não, foi a muito gente quebrou a massa, cabeça assim, pra muito fazer, assim, bonito. foi bem legal de fazer ali. E a roupa do Robin ali e tudo. Pô, eu imagino. O meu cenário aqui é o meu quarto, né, gente? Não é nenhum mistério assim, mas É o quarto ali. é só supor assim que é um fato. É meu quarto e a maioria dos youtubers começaram assim, né? Todo mundo conhece assim, cara. Todo Mas. mundo. E alguns ainda são assim, inclusive. Mas, cara. Eu queria uma pergunta que agora mais fora da tua trajetória bastidor, assim, qual filme tu prefere? Cavaleiros das Trevas ou The Batman? Ou The Batman, né? Tem essa. Pô, a gente fez uns vídeos aí discutindo isso depois que saiu The Batman, né? Não, é o filmão, eu curti muito. Tive o prazer até quando a gente viu na cabine, e no mesmo dia eu vi 2 vezes, porque teve uma outra sessão depois, a gente viu no IMAX. Foi top, que tem em Ali. Porto Alegre, que é muito bom, né? Cara, assim, ó, eu gosto, assim, eu prefiro no geral, juntando tudo, todos os aspectos, pra mim ainda é Cavaleiro das Trevas. Ainda é Cavaleiro das Trevas. Mas Por quê? em certos aspectos, eu prefiro The Batman. Aí, por exemplo, o Batman, por exemplo, a análise psicológica ali, ah, assim, até a direção em certos momentos eu prefiro a do Matt Reeves, mas aí o Cavaleiro das Trevas eu acho que ele tem, no geral, o roteiro é melhor, eu acho que ele é mais fechadinho, eu acho que ele trabalha melhor, assim, todos os personagens, e principalmente, assim, mais pro final, o terceiro ato. O terceiro ato do Cavaleiro das Trevas é ridículo, assim, de bom. Eu acho muito bom. Quem entra o Nolan, né? A questão da montagem do Nolan, que ele é conhecido por isso, né? E da direção dele, que ele intercala muito bem as coisas, ele sabe criar tensão bem. E eu acho que o The Batman ele se perde um pouco mais ali pro terceiro ato, né? Eu acho que ele se perde porque, assim, comparando com coisa 10 de 10, assim, sabe? Ele foi para um 8, ele foi para um 7, né? Mas, no geral, eu prefiro ainda o Cavaleiro das Trevas. Eu fico ainda com... Eu ainda acho que é o melhor filme, tá? O melhor filme em quadrinhos, baseado em uma obra em quadrinhos, é o Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas. Pô, mas por que tu acha que o terceiro ato do The Batman não funciona tanto Não, assim? o The Batman, eu acho que ele tem algumas falhas a mais na questão mais do fechamento ali, mais do vilão e do clímax também da ação.
no terceiro ato. Eu acho que não é uma coisa tão... Entendi. Sabe, tipo, eu acho ele super bem feito, eu acho bem dirigido tudo, mas eu acho que faltou uma ação melhor a coisa do vilão com o Bruce Wayne e Charada ali, sabe? Eu acho que quando eles prendem o Charada e colocam aqueles caras ali, né, como o principal obstáculo, eu acho que se perde um pouco. Eu acho que se perde um pouco. Embora tenha a questão daquele fechamento ali tu falou bem, né, dele tendo a realização que ele não é vingança, que ele tem que virar a esperança de Gotham. Eu acho isso lindo, eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso muito bom. Isso é muito foda. Mas eu acho que até a questão do mistério em si, sabe, como ele se fecha também, da questão do charada ali, da resolução, eu acho que não tá no mesmo nível do que, tipo, o primeiro ato, o segundo ato do filme. Eu acho que não tá no mesmo nível. Mas não é que é ruim, obviamente, não é ruim. Não é ruim, sabe? Não. Mas a coisa polêmica que a gente tem ali no canal, não sei se tu já viu alguns vídeos da gente falando isso, mas filme de Batman, aí é outra avaliação, tá? Filme de Batman, o melhor filme de Batman é a animação Batman Máscara do Fantasma. Sim, é o melhor filme de Batman. Eu acho que eu vi esse vídeo aí. Vocês fizeram tier list dos filmes de Batman. Né? E eu não sei, eu acho que talvez eu já falei no podcast não, mas eles têm essa coisa com animação, né? Eles têm lá essa coisa que, né, no cinema. Fala brincando, né? Mas não comenta muito, mas eu já falei isso preso no privado, assim, falando, pô, cara, você tem que fazer do Batman Máscara do Fantasma, você tem que falar disso, né? Porque a gente sempre fala que é o melhor filme de Batman, que ele tem, tipo, ele tem menos, não sei, 90 minutos certinho, mas ele tem 90 minutos no máximo, e ele tem, tipo, ele é um filme de origem do Batman, ele tem o melhor interesse romântico do Batman, ele tem a melhor análise psicológica do Bruce Wayne nesse filme, ele trabalha isso bem, né? O The Batman bebeu muito dessa fonte. Ele tem o Coringa ali também, numa das melhores participações dele, e tem um vilão inédito que funciona. Ele faz tudo isso, tipo, é menos de 90 minutos o filme. Aí fora a direção do filme, eu acho muito boa, a trilha sonora desse filme é outro nível. Então, assim, o filme de Batman é a Máscara do Fantasma. É a Máscara do Fantasma. Cara, e por que tu acha que ninguém ouviu falar desse filme aí? Ninguém Primeiro que é desenho. Muito? É desenho. O pessoal tem preconceito. Tu vê, né, meu? É pura e simples. Pra mim é a única explicação. É porque é desenho. Porque o pessoal olha assim, pá, desenho de criança, velho. Não vou ver isso. Isso aí não é... E aí tu vai lá e tem uma das melhores cenas do Bruce Wayne, dessa coisa da cabeça dele. Tem uma melhor cena... Não vou falar aqui, mas é uma cena que envolve, tipo, ele falando com os pais mortos dele, assim, que ele vai na lápide lá dos pais dele. E é uma das maiores cenas, tipo, tu olha aquilo ali, se tivesse um filme que tivesse feito aquilo, o pessoal estaria chorando, aplaudindo, assim, meu Deus, caraca. E, cara, é um filme de... Putz, agora me falhou. Deixa eu só pesquisar aqui se é 93 ou 92, deixa eu ver aqui, Máscara do Fantasma. Pra te ver quanto tempo tem, antigo, né? Tô olhando aqui. 93, exatamente. Tim Burton, o filme do Tim Burton foi quando? O primeiro é 82 e o Batman o Retorno é de 92. 92. É 92. O Retorno é com George Clooney? Não, esse é o da Mulher Gato e aquela da roupa, né? Pode crer. Não, esse é o Batman Robin. Esse é o Batman Robin, Que aí é... Será que porque o Batman tava meio em baixa nessa época, ou eu tô... Não, é que ainda não tinha ido. Não tinha estreado ainda esses filmes. É 93, o Batman Máscara do Fantasma. Tá. O primeiro, o Eternamente é de 95, né? E aí o coisa é de 97, se eu não me engano, o Batman Robin. E aí... é por isso, mas assim, é pura e simplesmente as pessoas... eu acho que hoje em dia tá mais conhecido, tá? O filme. Mais pessoas estão falando isso. A gente tá toda hora gritando. Vejam Batman Máscara do Fantasma. E eu acho que o canal ajudou. Eu acho que o canal ajudou bastante isso, tá? Mas pra tua resposta é pura e simplesmente porque é animação. E aí o pessoal acha que é pra criança. E aí não vai ter uma história boa. Pô, que loucura, né, meu? Exatamente. Vou ficar te devendo. Fiquei com vontade de ver também. Não, mas vê, tipo, quando o cara não é muito assíduo aí, ok. Mas se o cara é um pouco conhecido do gênero, pô, tem que assistir. Vai, recomendo aí, cara, é bom. Se tu assistir, tu vai curtir. Vai curtir. Pô, eu gosto muito do Batman. Eu acho que uma das melhores coisas que fizeram do Batman, ou pelo menos a que me marcou mais, é o jogo do Arkham, né, meu? Marcou muita gente. Os caras colocam todos os vilões ali, tu consegue conhecer quase todos os muito vilões. Bom, né? O desfecho ali do Coringa e o Batman. É muito a trilha influente. sonora crescendo. É muito foda. Muito foda. Esse jogo é muito influente na cultura pop, assim, pro Batman e pra gênero de super-herói em geral.
essa série Arca, ela editou muita coisa, assim, é uma série fenomenal, assim, nos jogos. Sim. Não, sem dúvida, sim. Eu acho que The Batman é um filme melhor, assim, em sentido de... Ele é mais autêntico, eu diria assim, mais forte, visualmente falando, atmosfera. Isso aí eu sabe? concordo, Por isso que isso eu concordo. eu gosto mais, sabe? Talvez como filme, roteiro, tecnicamente, o Cavaleiros das Trevas é melhor, né? Sim. Mas em termos de características próprias, eu acho que The Batman é mais marcante, assim. É sabe? isso que eu falei, que algumas coisas ali da direção, toda a ambientação é a melhor. Porque o Nolan, ele fez muito... É a visão dele. Não, isso aí não tem que discutir. Ele fez a visão dele ali, que ele fez um grande filme de assalto. Tipo, o gênero assalto, assim, de roubo, porque o Coringa é esse cara, né? E aí ele se baseou muito num filme que eu recomendo pra todo mundo aí, de novo, fugindo da bolha, o Marcelo Cinema, que é Fogo contra Fogo, que é Hit, o nome. Que é um filme dos anos 90, que tem o Al Pacino e o Robert De Niro. Que tem os dois. Que ele já admitiu isso, ele se baseou muito nesse filme. E parece muito, assim, a estética, assim, realmente, pé no chão, essa coisa, né, coisa de assalto, os caras fazendo os planos, assim, né. Ele pegou muito a fotografia desse filme do Hit, assim, o Christopher Nolan. Bem legal. Pô, é um negócio meio noir, meio neon, cores laranja, de gerar estranheza, um negócio, pô, eu acho muito louco. O The Batman é o filmão, assim. filmão. E Robert Pattinson, melhor Batman, né? Isso sim, isso sim. Tá, é o melhor beleza, Batman. fechamos. Isso, fechamos, tamo junto. Não dá, meu. Bom demais. O Christian Bale, eu não entendi o que ele queria, grunhindo ali, né, cara? Eu sou um defensor da voz, tá? Eu sou um defensor da voz, porque eu acho que ele deixou icônico. Ele fez uma cor icônica, cara. Ninguém nunca tinha feito... Os outros até tinham pensado fazer uma voz, mas ele que define essa coisa do Batman ter uma voz bem característica pro Batman. Ele tem esse mérito aí. Às vezes é meio exagerado, eu concordo, tá? Mas ele tem esse mérito, eu acho que ele foi foda nisso, tá? Mas pra mim o Robert Pattinson, pô, cara, pra mim ele ali de Batman, emo, tá bom demais. Bom demais, né? Ele com o lance... E o lance dele ser jovem não incomoda, né? Não. Ser É o jovem, né? Jovem. Porque ele tem 30 e poucos anos, quase... né? Não é jovem. Mas aí o Batman, porque ele é como se fosse o Christian Bale no Batman Begins, né? Porque ele tá no ano 2, né? Sim. É por aí, né? Mas ele tem essa aparência mais de jovem mesmo, né? Ele tem esse appeal, assim, né? Mas, cara, nada substitui lá o Robert Pattinson ali, tirando coisa com a maquiagem ali. Putz, foi muito foda, muito foda. Bom demais. Nesse sentido, esse filme tem umas sacadas muito boas, né, cara? Que deixou o Batman, evoluiu o personagem pra mim, assim, né? Mas, de novo, talvez o roteiro, porque eu não gosto muito da gangue, assim. Eu acho meio enrolado como explicam o lance da gangue com Thomas Wayne, sabe? Tá, aquela coisa da máfia do passado, aquela parte ali. Eu acho eles confundiram um negócio simples, assim, eu diria. Não, e, tipo, é uma crítica, tipo, eu acho válido, pra mim não passou, assim, não é maçante, mas, sim, poderia ter sido menor também a questão do tempo. Eu acho que ele podia ter dosado mais que, né, o Matt Reeves... Não é o tempo, é como contaram esse lance em movimento com a máfia, que pra mim passa voando. Eu achei estranho. Tipo... Eu não achei assim, mas muita gente reclamou assim, porque tem quase 3 horas, aquela coisa. Eu acho... Não achei eu vejo de boas, de boas. Mas eu acho uma crítica válida, eu acho que daqui a pouco poderia ter ou enxutado aqui uma parte da trama, menos, talvez, alguma parte ali da máfia, do Falcone, aquela coisa lá que eles fizeram. Não sei, dava pra ter um corte ali, talvez de 2h20, talvez 1h30. Daqui a pouco, poderia. Não sei. Eu gosto muito desse filme. Mas que bom que tu gosta, acho maneiro, tu curtiu ele. The Batman. Não, visualmente, pô, me marcou muito, assim. Bom demais. Enfim, acho o meu favorito de Batman, mas eu ainda tô em dúvida se é o melhor de Batman. Tu diria que ele é cinema, então, né? É cinema, com certeza, cinema. Esse é o filme que tu tem várias cenas que tu fica olhando ali. Pô, isso aqui tá louco. Toda hora eu tava falando mesmo na minha cabeça. O Nolan sendo um defensor do cinema, né? O puro cinema, eu acho The Batman, alguns momentos mais cinema. Mais assim. cinema, Realmente, eu assisti The Batman, era toda hora eu pensando na cabeça, cinema, você quer ser? Não parava de falar na minha cabeça.
E foi antes do meme ou depois do meme? Foi depois ainda, foi depois ainda. Foi depois. Foi bem depois aí. Ainda tinha tu se imaginou falando. Tinha esse memes da galera dizendo, isso é cinema, até tinha. Mas a gente até falava assim, mas é que saiu na hora lá porque a gente brincava disso, mas acabou saindo o meme daquele jeito lá. Acabou que lá tava muito exaltado naquela live lá e acabei aflorando lá. Saiu o lado. Acontece. Maravilhoso, meu. Cara, eu quero agradecer pela tua participação aqui. Me diverti muito com esse papo. Sério mesmo. E obrigado por ter aceitado o convite. Não, eu que agradeço. É bom que tu pode... Não sabia que ia falar tanto de Batman assim numa entrevista, né? Provavelmente tu não imaginava isso. Não, eu imaginava falar tanto de Batman. Um dia tu ia fazer uma entrevista com falar tanto de Batman assim, né? Não, te convidando, eu imaginava, claro, né? Não, aí sim, não, com certeza. Eu digo se não tivesse o Marcelo Batcaverna. No geral, no geral ia ser complicado. Né? Mas, não, agradeço, cara. Achei massa o convite, até poder falar de outras coisas aí. É por isso até que quis falar assim, pra ter esse papo mais descontraído. Não falando só do canal também, mas foi massa sim, cara. Agradeço sim. Obrigadão, cara. Valeu. Mesmo. E obrigado para você que ouviu ou assistiu até aqui o Abrindo Cabeças. Tem inúmeros programas que tu pode assistir aqui com temas variados para tu consumir. Foto, vídeo, cinema, stop motion, fotografia, enfim, tudo que envolve criatividade tá aqui nesse canal. Se inscreva, curta, comenta se tu curtiu, comenta qual filme tu acha melhor do Batman aí. Então é isso, valeu e até a próxima. Tchau!